Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só, nós queremos responder a seguinte pergunta. É o batismo uma decisão de fé? Se a sua resposta for sim, como que nós vamos explicar o batismo infantil? Como que ele vai entrar nessa explicação teológica, bíblica, sobre o assunto? O batismo, via de regra, é um assunto que gera muitas dúvidas. Aqui no Vejam Só a gente já teve a oportunidade de outras vezes falar sobre isso, mas hoje nós vamos focar de maneira mais específica sobre essa questão do batismo infantil. Quero começar apresentando o pastor Adelar Munieveg, ele que é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pastor Adelar, obrigado, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria receber o irmão. Olha, para mim também pela primeira vez aqui nesse programa tão importante de conversas teológicas, e eu fico honrado e agradecido. E desde já, assim, um prazer conhecer o pastor Oséias, prazer em conhecer você também, Eliezer, e que Deus abençoe a nossa conversa aqui, para que cresçamos juntos. Sim, que seja um momento abençoado. Pastor, por favor, passe o endereço da igreja e como é que estão funcionando os trabalhos lá agora nessa época de restrição aí, por favor. Sim, como a maioria das igrejas, né, estamos fazendo as nossas transmissões online. O endereço da igreja luterana onde eu congrego, sou um dos pastores, Alameda Jauaperi 780, em Moema. E eu quero deixar um abraço assim, muito especial ao pastor Alaor dos Santos, a sua esposa Dona Norma, e ao pastor Mateus e a sua esposa Michele, que são os pastores principais da Igreja Luterana de Moema. Além dele, eu recebo aqui no estúdio, com muita alegria, o pastor Oséias Sampaio, ele que é da Igreja Batista do Caminho e é um parceiro, um amigo aqui do Vejam Só também. Pastor Oséias, obrigado, pelo carinho novamente de estar aqui. É sempre uma alegria receber o irmão. Amém. Graça e paz, Zeca. Prazer, pastor Adelar, conhecê-lo pela primeira oportunidade de estar aqui. É sempre uma honra, sempre um privilégio muito grande estar aqui nesse programa, poder compartilhar com os irmãos algumas verdades bíblicas que esclareceram algumas dúvidas, e estou muito feliz de estar aqui. Muito bacana, a gente sempre agradece, pastor, pela sua visita, é muito bacana. Aproveita e passa o endereço para a gente, onde o pessoal vai localizar a Igreja Batista do Caminho. Ok. Eu sou pastor da Igreja Batista do Caminho, lá na Vila Terezinha, aqui em São Paulo, é próximo da Brasilândia, é a rua Jorge Palmiro Mercado, número 29, Vila Terezinha. A primeira pergunta é a pergunta tema do programa, vou começar com o pastor Adelar. Pastor, o batismo é uma decisão de fé? Se a resposta for sim, como é que a gente explica o batismo infantil? Muito bem, obrigado, Eliezer. Eu gostaria que o próprio Wagner e todos vocês prestassem muita atenção na nossa conversa aqui hoje à noite, assim, porque talvez a gente pelo menos possa respeitar um pouco mais aqueles que têm práticas diferentes, né? E assim, é mais fácil para mim responder a pergunta com um sim ou não. Mas eu gostaria que essa resposta fosse sendo construída, e eu gostaria primeiramente que todo mundo pensasse em textos até que normalmente a gente não pensa quando fala do batismo. Por exemplo, assim, Mateus 21, Jesus disse assim, tendo Jesus chegado ao templo, estando ensinando, acercaram-se os sacerdotes, anciãos, perguntando com que autoridade Jesus fazia certas coisas e quem deu essa autoridade. Aí Jesus disse o seguinte: eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. E aí Jesus, no versículo 25, Mateus 21, ele diz: de onde era o batismo de João? Era do céu ou era de homens o batismo de João? E discorriam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês acreditam no batismo? Né? E se dissermos dos homens, a gente vai ter que temer o povo, porque todos consideram João como profeta. E aí Jesus, então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, disse, nem eu vos digo com que autoridade. Então, eu queria que vocês pensassem o seguinte, num primeiro momento, Eliezer, pastor Oséias e os nossos telespectadores. O batismo, ele é do céu ou é da terra? É iniciativa de Deus ou é iniciativa dos homens? E aí eu vou para João 3, que são normalmente textos que a gente não fala. A gente pega Atos 2,38, Mateus 28, a gente pega Marcos 16, mas assim,
João 3, aquela história conhecida do Nicodemos, que ele chega para Jesus, nem faz a pergunta e Jesus já responde, que era uma pergunta existencial. Como é que eu faço para estar no reino de Deus, né? Como é que eu faço para passar a eternidade com Deus? E aí Jesus disse para ele, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí perguntou Nicodemos, mas como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Pode nascer uma segunda vez? E respondeu Jesus, em verdade te digo. Sempre que se fala isso, em verdade, ó, presta atenção no que vem aqui. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é fato, então. Para ver o reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. E aí Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. Então eu, nascido da carne, sou carne. O Salmo 51 é claro sobre isso, né? Nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, tudo mais. Não te admires de te dizer, importa nascer de novo. E aí o legal é desse nascer de novo, que eu fui lá no grego, e é nascer do alto. E aí combina com Mateus 21, que Jesus, olha, isso é do céu ou é da terra, a iniciativa disso. E aí Jesus diz, o vento sopra onde quer. E quando está falando do vento, está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra onde quer. E aí Jesus, no versículo, né, o Nicodemos não sabe como é que eu vou nascer uma segunda vez, como é que é isso daqui? Aí a gente pensa o seguinte, eu tenho participação no meu primeiro nascimento? Não tem. E aí vem a questão do batismo, que aí vem o pressuposto. A gente, na verdade, para discutir o batismo, não é só pegar um texto bíblico, é discutir assim, ó, a antropologia. A gente precisa discutir a antropologia, a gente precisa discutir a obra do Espírito Santo, a gente precisa discutir salvação. E aí eu vou ainda para um texto de Tito 3,5, que fala do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí ele diz que Deus nos salvou e essa salvação foi oferecida para todos, e ele fala desse lavar. O que é o lavar ali em Tito 3,5? Está falando do batismo, e ele diz que não é o meu lavar, mas é o lavar do alto. É o nascer de novo, que eu não fiz nada para a primeira vez, e eu, para nascer a segunda vez, é obra do Espírito Santo. E aí eu digo, quando a gente começa uma construção teológica com um pressuposto, começando o alicerce, eu chego no telhado de um jeito. E começando o alicerce de um jeito, eu chego no telhado de outro jeito. Então, eu acho que o assunto é mais amplo. A gente precisa fazer toda uma construção teológica. Muito bacana. Pastor Oséias, eu quero ouvir o irmão também. Por favor, como é que o irmão responde aí a pergunta, né? É o batismo uma decisão de fé? E se a resposta for sim, como é que a gente explica o batismo infantil? Sim. De fato, me parece que não há dúvida, né? Todos vão alegar e dizer que o batismo, de fato, é uma decisão de fé. Porque tudo na Bíblia depende da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, e é interessante saber que a fé, é tão maravilhoso isso, porque Deus, ele quer tanto que a gente tenha um bom relacionamento com ele, que a fé não é uma circunstância de decisão minha, é do próprio Deus. Porque é Ele que gera fé em nós, né? A Bíblia diz que o Senhor é aquele que começa a fé e aquele que consume a fé em nossas vidas. Então, nós sabemos que a fé é fundamental. Então, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, a grande questão é como explicar o fato de alguém que não pode ainda expressar a fé ser batizado. E aí a gente sabe que tem várias posições, como o pastor Adelar já colocou algumas aí, para justificar o fato da igreja administrar o batismo para as crianças que ainda não podem expressar essa fé. Eu entendo, Zeca, que o batismo de fato precisa haver essa fé, porque o batismo, como nós percebemos, no percussor do batismo, começou essa prática com João Batista, né? Porque essa prática começa em João Batista, a gente tem que entender muito bem isso, e João Batista prega o batismo de arrependimento. Então é necessário demonstrar arrependimento. Até as pessoas iam para ser batizadas por João, e João questionou esta ida de muitas pessoas, porque vocês estão vindo sem demonstrar que de fato vocês estão arrependidos. Então é necessário haver frutos desse arrependimento, vocês têm que demonstrar arrependimento para serem batizados. Então o batismo é o início da vida cristã, mas o batismo representa, sobretudo, uma manifestação exterior daquilo que aconteceu interiormente. Então, se não houve uma conversão,
o batismo não significou nada daquele que passa pelo batismo. Nós, como Igreja Batista, questionamos não só a questão do batismo infantil, de quem não pode expressar uma fé genuína em Cristo, mas questionamos também dos adultos que se batizam sem consciência e sem ter essa fé suficiente. Ou se batizam por alguma razão. Porque eu achei interessante, bonito, ou porque eu quero algum tipo de bênção. E eu tenho vários exemplos de pessoas que esperavam que, através do batismo, pudesse receber alguma bênção. E nós não cremos nisso, como a Igreja Católica, que entende que o batismo é fonte de bênção. E nós não acreditamos. Creio que nós vamos entrar sobre isso, que é o que diferencia-nos entre as igrejas que crê no batismo infantil como uma prática válida e as igrejas, especialmente as igrejas batistas, que não acreditam nisso, porque nós entendemos que o batismo não é um sacramento, mas uma ordenança. Certo. Então, mas nós vamos chegar nessa discussão, certamente. Pastor Adelar, eu vou fazer uma pergunta para o irmão e a pergunta ela não é fazendo algum juízo de valor quanto a isso, mas é para entender realmente esse formato. A gente pode dizer que o batismo infantil é uma herança católica e que a igreja não deixou essa prática? Olha, eu diria assim, que o batismo, no meu entendimento, é uma herança bíblica das famílias, das primeiras famílias que foram recebendo o Evangelho, que foram administrando essa prática aos seus filhos, e que antes de existir a Igreja Católica enquanto instituição, lá com Constantino, no século III, IV, já existia essa prática, né? Na história se vê, e houve, por exemplo, Tertuliano, que era um teólogo, e Tertuliano ele quis dizer, olha, não façam isso, e Tertuliano fez isso lá pelo ano 200 e pouco, então se ele questiona porque era uma prática existente antes de existir a primazia até do bispo de Roma, né? Então eu não vejo como uma prática católica, eu vejo como uma prática escriturística, histórica, do povo de Deus. Por exemplo, Policarpo, bispo de Esmirna, nasceu no ano 69. Policarpo viveu 86 anos e quando disseram para ele, ou você vai para a fogueira ou você nega Jesus. E ele disse, não nego Jesus. E ele disse, 86 anos que eu sirvo a ele, que eu sou o seu discípulo. E aí o texto lá que fala de discípulo é Matetes, que é o mesmo de Mateus 28, 19. Então ele diz, eu sou discípulo há 86 anos, sabe? Então é uma prática muito mais do que dizer, né? Uma prática católica. Aí eu digo, se for no sentido da palavra católica universal, tá bem. Sim, né? Não, sem dúvida. Pastor Oséias, eu quero que o irmão explique um pouquinho para a gente. Na sua fala inicial, você falou aí da idade, não sei nem se a gente pode colocar esse termo, na idade da razão. Tem um limite para isso? Qual a idade que, por exemplo, lá na igreja vocês aceitam esse batismo? Porque a gente coloca batismo infantil, mas a partir de uma certa idade tem muitas igrejas que aceitam. A gente já recebeu aqui pastores que falaram que com 6 anos tomaram a decisão do batismo. Quando que começa essa idade da razão e como é que funciona isso, pastor? Então, na verdade, ele não tem uma idade específica, embora nós determinamos um início aí de uns 6, 7 anos, porque a própria psicologia explica sobre isso, que a personalidade da criança é formada até os 7 anos, né? Depois é só uma somatória de eventos e experiências que ela recebe. Mas a personalidade é essa. Então, isso depende também muito da criação, como o Wagner mesmo falou, cresceu na igreja, já conhece muito sobre o batismo. Então, você vai ver crianças de 4, 5 anos que já expressam muitas coisas, às vezes repetido, né? Porque vê os pais fazendo e tal, mas não necessariamente que ela tenha o conhecimento disso. Então, nós não temos uma idade, embora definimos que aí, a partir dos 6, 7 anos, quando essa criança pode expressar, de fato, por ela mesma, não por causa dos pais, simplesmente, porque meus pais querem que eu me batizo, então eu quero me batizar também. Então, é uma questão de convicção. Então, chega uma criança que diz, não, eu tenho convicção, que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador e eu quero ser batizado, porque o que nós entendemos é que o batismo, como início da vida cristã, ele é também um requisito para se tornar parte da igreja. Então, a pessoa se torna membro de uma igreja batista através do batismo. Então, é necessário que essa pessoa tenha consciência também
das obrigações e das responsabilidades, dos direitos que ela tem como membro desta igreja. Por isso, então, que a gente preserva um pouco essa questão da idade, a partir de uma idade que a criança pode demonstrar esta convicção. Isso também tem relação íntima com a participação na ceia, por exemplo, pastor? Também, como nós sabemos que a ceia do Senhor é ordenança, assim como o batismo, a Igreja Batista entende isso, a pessoa que participa da ceia é só quem é batizado. E aí mesmo a criança com 6 anos, se ela professou, ela pode participar da ceia? Sim, se ela é batizada, Que pode. legal, tá bom. Muito bacana. Pastor Adelar, eu quero que o irmão comente um pouquinho para a gente. Inclusive foi a pergunta que a gente colocou para o telespectador, né? Se a Bíblia ensina que a igreja deva batizar as crianças. Onde é que a gente encontra essa instrução? Eu imagino que não explicitamente, mas em quais textos a gente pode basear essa prática? Muito bem, eu antes mencionei o texto de Tito, né? Eu vou deixar assim de uma forma bem clara, né? Que não há assim uma ordenança batizem crianças, assim como não há uma ordenança batizem crianças de tal idade ou batizem adultos. A Bíblia diz batizem. Olha só, Tito capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e seu amor para com todos. Então, isso é muito importante na Bíblia. Quando a gente olha todos, assim como Mateus 28, 19, a gente olha todas as nações. Não por obras de justiça praticadas por nós. É aí que eu vejo, como eu falei antes do pressuposto, né? Se eu tenho o pressuposto inicial que tem alguma coisa que dependa de mim, então aí eu digo assim, já não é mais graça, é obra da lei. Isso aqui é importante para o ouvinte. Se tem alguma coisa que eu acho que dependa de mim, já não é graça, porque Efésios 2, lá a partir do versículo 1 e o versículo 5 e 8, eles falam que antes da gente crer, nós somos cegos, nós somos mortos e nós somos inimigos de Deus. O morto não tem como levantar e ir ao encontro de. Então, não tem como o ser humano ir ao encontro de Deus se o Espírito Santo não agiu no coração dele. Então, olha aqui, não foi por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Aqui diz de novo, ele nos salvou, não fui eu que me salvei. E até se a gente olhar, nós dizemos assim, eu me converti. Não está certo. Eu não tenho poder de dizer eu me converti. Eu fui. A gente diz eu me batizei. Mas é do alto o batismo. Eu fui batizado, eu fui convertido. Então, se a gente pensar assim, tem um texto claro que fala do batismo de criança, olha, presta atenção comigo assim, se eu for por esse lado é perigoso. Por exemplo, assim, tem um texto claro que diz que mulher deve ir na Santa Ceia? Não tem. Tem um texto claro que fala da Trindade, né? Creia no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem. E aqui uma coisa que talvez surpreenda os nossos amigos aqui. Por exemplo, qual é a prática quando a gente não faz o batismo, a gente faz a apresentação nas igrejas. Apresentamos crianças. Eu acho uma cerimônia bonita, né? A dedicação e tudo mais. Agora, qual é o exemplo bíblico que tem no Novo Testamento? Jesus. Mas não tem um mandamento. Tem um relato, o que aconteceu com Jesus depois da circuncisão. Jesus foi circuncidado. Aí o que diz aqui? Lucas capítulo 2, versículo 22. Passados os dias da purificação, né? Segundo a lei de Moisés, levaram Jesus, e foi Maria, também José, a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme que está escrito na lei do Senhor, e agora presta atenção. Diz aqui, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Bom, a apresentação, conforme a lei mosaica, é do primogênito. Então, quem apresentar o seu primogênito, seguindo a lei mosaica, não o Novo Testamento, a Nova Aliança, mas seguindo a lei mosaica, como é que faz com o segundo filho? O nosso irmão aqui que tem os seus filhos, que disse, olha, tem um filho de 14, como 3. É que você vai fazer? Com o segundo, porque aqui diz o primogênito apresenta, mas é o primogênito. E aí não tem um texto claro do batismo infantil, mas, como você falou no início, se a gente olha o conceito de família, o conceito de casa, lá em Atos dos Apóstolos, a gente pode... eu acho que é mais fácil a gente querer... mais difícil querer provar que não tinha criança lá, porque não era só os seus filhos, mas eram os filhos dos escravos, toda aquela casa. Por quê?
Porque eu volto a dizer, se batismo é uma iniciativa do homem ou se é uma iniciativa de Deus. A gente precisa sempre pensar nisso e também resolver esse problema de apresentação que não tem mandamento. Não tem mandamento. Mandamento assim, até a gente diz, pastor Oséias, já escutei muito assim, ó, Mateus 28, 19 diz ide, é imperativo, é ordem. Sabe que não é? O ide não é ordem. Sabe qual é a ordem? Não é no ide, é um particípio auristo, na língua grega. E é o tendo ido ou estando a caminho, façam. Mas daí qual que é a ordem? O mateteus, que é o que? Fazer discípulo. Essa é a ordem. E aí tem dois particípios ali, que é particípio de modo, os dois verbos do fazer discípulo. A gente pergunta como? E a gente pergunta qual é o objeto de ação do fazer discípulo. O objeto de ação é todas as nações, que não exclui criança. E o como ele diz, olha, batiza e ensina. Ou ensina e batiza, porque nós, luteranos, nós não temos problema com batismo de adulto. Nem com problema de batismo de imersão. A gente faz de adulto, por imersão, a gente faz batismo de crianças, faz por aspersão, por derramamento. Nós não temos problema. Nós, no nosso entendimento das Escrituras, não tem limitação de idade, não tem nada assim. E como você falou no início, se o batismo é a circuncisão do Novo Testamento, como diz Colossenses 2, é a continuidade das alianças, então, e é o que diz Colossenses 2, que o batismo é a circuncisão do Novo Testamento, do coração, não do prepúcio da carne. Então, eu acho que nós precisamos repensar várias coisas sobre isso, né? Se a palavra está equivocada ou se nós, às vezes, não estamos limitando Deus, dizendo assim, Senhor, a fé depende da razão. E aí eu digo, e o que a gente vai fazer com esses milhares de pessoas que estão na UTI hoje, que não estão na plena razão? E será que elas perdem a fé por não ter razão? Ou será que se o meu filho se acidenta e não foi batizado, ele perdeu? Então, como eu disse bem no início, né, a discussão ela é mais ampla do que pegar Atos 2,39 e falar do arrependimento. Mas arrependimento, ele é uma causa ou ele é uma resposta? E isso precisa ficar claro. Né? Sim, claro. Que textos bíblicos que a gente pode usar que não é condenam, mas que não validam a prática do batismo infantil? Tá, ok. Então, como o pastor Adelar colocou com muita propriedade, de fato nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum mandamento, texto bíblico, dizendo batize criança a partir de tantos anos, ou não batize as crianças, né? Não há mandamentos explícitos sobre esta questão do batismo. O que nós temos, basicamente, é o que a palavra diz, e o pastor Adelar citou várias vezes, que certamente é um dos textos mais usados como textos referenciais em relação à questão do não batismo de criança, que é Mateus 28, a partir dos versos 19 e 20, lá que diz, portanto, ide, né, toda a autoridade foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vemos ali, Jesus diz a maneira como deve ser feito fazer discípulos, né? Que é batizando. Então o início da jornada cristã é o batismo. Esse é o marco inicial da vida cristã. Então uma criança não pode ser discípulo de Jesus. Esta é uma interpretação. A criança não pode ser batizada porque ela não pode ser discípulo. Principalmente um bebê, não é discípulo. Discípulo é um seguidor, é alguém que entendeu o chamado. Quando Jesus chama os discípulos, o que ele diz? Vinde após mim, né? Tome a sua cruz e siga-me. Para seguir, precisa ter conhecimento e também ter decisão para fazer isso. Seguir a Jesus é uma decisão voluntária de cada pessoa, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Então nós temos referência, além disso nós temos o batismo de João, que é o precursor do batismo, que fala que as pessoas que foram batizadas teriam que se arrepender-se. Jesus, no seu batismo, embora ele não tinha pecado para se arrepender, mas ele disse para que se cumpra, né, os mandamentos, para que se cumpra ali o que ele estava estabelecendo, essa nova forma de fé, de religiosidade que partia do batismo.
Então, nós vamos encontrar isso, nós não vamos encontrar texto dizendo não batize criança ou batize pessoa só nessa idade, mas precisa ter fé. Ou seja, porque o batismo é a manifestação, repito, é a manifestação exterior de algo que aconteceu. Eu digo mais, o batismo, na verdade, simboliza a aliança do casamento do cristão com Cristo Jesus. Então, você demonstra isso. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz, portanto, se com a tua boca, com o teu coração crê, com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Então, precisa haver uma confissão de que você crê em Jesus como Senhor e Salvador. E o batismo vem justamente demonstrar essa confissão pública perante as pessoas de que você assumiu um compromisso com Cristo Jesus. Agora, é importante, Zé, que a gente entender... O pastor Adelar está aqui como representante da Igreja Luterana, as igrejas que faz essa prática de batismo infantil. A Igreja Católica sempre praticou por entender que o batismo faz parte de um dos sacramentos. Sim. Sacramento é aquele rito que concede graça a quem dele participa. Então, o católico ele precisa participar, ele precisa experimentar os sacramentos para ser salvo. Então, a ideia do batismo para ser salvo vem daí, do sacramento. Então, você precisa se batizar em uma criança, então, ela precisa ser batizada, porque se ela não for batizada, ela não é salva. É um erro nessa interpretação, porque nós sabemos que pessoas que não foram batizadas e foram salvas. Ou seja, o batismo, portanto, não é requisito para a salvação. Se você não for batizado, você não é salvo. Não é isso, porque nós temos exemplos na Bíblia, especialmente do ladrão da cruz, que não foi batizado e foi salvo. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, nós vemos isso. Então, é importante a gente entender aqui que é interessante a história nos mostra, né, que a prática da igreja que é primitiva, a igreja católica, do batismo de criança, veio. E na época da reforma, o pastor Adelar tem muito mais propriedade de falar disso, né, uma vez, né, que Lutero foi o grande reformador, mas não só Lutero, outros reformadores existiam na época. E os reformadores, uma boa parte, continuaram com a prática do batismo infantil. No entanto, nós sabemos, aí vem a origem das igrejas batistas, os anabatistas, eram como radicais, porque eles não aceitavam o batismo realizado quando criança, justamente por essa concepção de que as pessoas não manifestaram fé para serem batizadas. Então, isso é muito importante a gente entender. Por isso que falamos que o batismo infantil praticado pela Igreja Católica não é válido porque a interpretação é errada. Que o batismo não concede graça, não perdoa pecados. Embora o pastor Adelar falou do texto de Pedro, e Pedro fala sobre isso, é importante a gente entender isso, né? Que aqui eu vou ler o texto, porque E aí a gente precisa perceber que uma das regras de interpretação é não pegar texto isolado, porque senão você vai criar situações que não estão de acordo com o contexto geral da Bíblia. E Pedro, aqui no capítulo 3, verso 21, ele está falando sobre a questão de Noé, né, que das pessoas somente 8 foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto, usado dessa maneira, vai chegar à conclusão de que o batismo salva, assim como a água salvou o Noé e sua família. Vai chegar à conclusão aqui que o batismo remove a sujeira do pecado. E aí eu me lembro muito bem de uma vez que o rapaz que ia ser batizado, ele chegou para mim e disse, pastor, eu quero ser batizado primeiro. Eu falei, mas por quê? Porque na nossa igreja, normalmente, as mulheres são batizadas primeiro, não por questão por ser mulher, mas é que elas demoram mais para se arrumar depois, então, primeiro as mulheres, depois os homens. Mas aí ele chegou para mim e falou, eu quero ser batizado primeiro. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu não quero pegar o pecado dos outros. Ah, eu falei, entendi agora. Então, quer dizer que as pessoas que se batizam deixam o pecado na água. Então, essa concepção está na cabeça das pessoas, que vem de onde? Do catolicismo. Sim. O batismo me lava dos meus pecados e eu deixo os pecados na água. Isso não há lógica bíblica, esse entendimento está errado, porque o batismo não perdoa pecado, como a Igreja Católica entendia que perdoa o pecado original e o pecado atual.
Então, a criança, quando é batizada, ela é perdoada do pecado original e, por isso, então, ela pode ser salva. Eu me recordo muito bem que eu trabalhando no hospital e uma criança estava próxima da morte, né? E as pessoas estão desesperadas pedindo que eu fosse batizar a criança. Eu não podia fazer isso, por convicção. E porque essa criança não expressou em momento nenhum uma fé genuína em Cristo Jesus. Então, eu não podia fazer mesmo para a convicção das pessoas, porque entendíamos que se ela morresse sem ter sido batizada, ela não seria salva. Então, essa é a concepção da Igreja Católica. Agora, tem a concepção das igrejas protestantes, que depois da Reforma continuaram com a prática do batismo infantil, e uma delas, você citou, a questão da circuncisão, que o batismo é uma continuidade da circuncisão operada lá, e nós sabemos que não é. Circuncisão é totalmente diferente da questão do batismo, porque a circuncisão era somente aplicada para o menino e as mulheres e as crianças e as meninas. E aí, como que faz com isso? Então, não se aplica esta forma de um sinal de início da vida cristã, como se fosse dizendo, olha, então vamos fazer a circuncisão para todo mundo. Então, eu entendo que essas práticas, por exemplo, a questão das famílias, que foi muito bem colocada aqui, é interessante a gente abordar um pouquinho sobre isso, porque essa visão pedobatista, né, que é quem aceita batismo de criança, nós somos da credobatista, né, que o batismo é somente quem expressa a fé, mas nós temos essa ideia da questão das famílias, né, que a ideia de ter batismo infantil não tem na Bíblia, não tem nenhum texto que vai falar sobre isso, mas tem essa dedução. Então, o que me parece é uma dedução do texto bíblico. E me parece que essa não é a melhor forma de interpretação, por dedução. Então, tem uma família que foi batizada, então deduz-se que lá tinha crianças também que foram batizadas. Bom, mas vamos ver o que diz sobre essa questão da família, porque aqui a família que é batizada, e lá no texto de Cornélio tem isso, né? A família do carcereiro, né? E diz lá em Atos 16, diz assim, lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Então, aqui, se a palavra do Senhor foi pregada a todos os da sua casa, há uma pressuposição de que todos tinham idade suficiente para entender a palavra e crer nela. Aqui ainda diz mais, lá, o carcereiro, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Então, estas crianças manifestaram alegria em ter crido. Então, não eram bebês. Pastor Adelar, eu quero que o irmão comente um pouquinho agora para a gente. Vai um pouco nessa linha da circuncisão, né, que são os pais colocando os filhos na família da aliança, e aí falando também sobre o papel do pai nesse momento, né, afinal de contas, ele que vai colocar o seu filho, ou apresentar o seu filho, né, e colocá-lo então nessa família, assim. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre isso. Sim. Queridos telespectadores, pastor Oséias e Eliezer, como eu disse no início, depende do pressuposto, né, teológico que a gente tem, nós vamos tomando algumas conclusões. Por exemplo, assim, desvincular Colossenses capítulo 2 ali, a circuncisão do batismo, querer dizer que o apóstolo Paulo não está dizendo que o batismo é a circuncisão do Novo Testamento, a gente força. O texto ali, ele é claro sobre isso. E para o que o pastor Oséias falou no bloco, ou na resposta dele anteriormente, sobre 1 Pedro 3,21, que o texto é claro aqui, ó, agora também vos salva, né? Que o batismo agora também vos salva. E não dá para pegar texto fora do contexto. Daí eu digo, tá bem, vamos pegar lá o apóstolo Paulo, né? Quando ele foi batizado lá em Atos 22, aqui diz assim, ó, levanta-te, e aí, olha só, recebe o batismo. Você não vai, você recebe o batismo. E o que diz? Lava os teus pecados. Então, o batismo lava pecado. Se está certo o texto bíblico, o batismo lava pecado. E se Atos 2,38 está certo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para... O texto está lá. Ele diz, batismo lava pecado. Para nós luteranos, aí vão dizer, vocês são os católicos.
Nesse sentido, a gente crê, nós luteranos cremos que o batismo é uma iniciativa de Deus, é do alto. Deus, ele concede graça, porque tem um elemento externo, que é a água, e independe, eu volto a dizer, porque se dependesse assim, se a criança entendeu e confessou, ela vai, então esse argumento deveria valer para a circuncisão. E na circuncisão era o 8º dia e a criança entendia? Não. Mas e como é que ficava a menina? Era filha de um pai circuncidado? Conceito de família, né? O chefe da família era agregada, era esposa de um homem circuncidado, era por agregação, pelo conceito de família que tinha desde o Antigo Testamento, né, do pacto lá de Gênesis 17, da circuncisão, é disso que fala ali Colossenses 2. Então, o conceito de família, o conceito de pacto, o conceito de aliança, de nova, a gente não pode desvincular as coisas. E aí que eu vejo que a gente precisa ter claro, é obra do homem ou de Deus. E aí, olha só a fé. A fé. Criança não pode crer. Se criança não pode crer, eu digo, eu também tenho que pegar Mateus, capítulo 18. Aí que presta atenção o nosso telespectador. Se eu digo assim, se eu assumo esse pressuposto hermenêutico que criança não pode crer, aí eu não sei o que fazer com as crianças que morrem. Eu não sei o que fazer. Eu não sei mesmo o que fazer. É com Deus, de fato é com Deus. Mas olha só, Mateus 18 diz assim, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando quem é o maior no reino. Jesus chamando uma criança. Aí eu fui até ver lá no grego, o que é criança aqui? É técnon. E o que é técnon? Técnon é uma criança independente da idade. Pode ser um bebezinho de colo que mama, pode ser uma criança que está aprendendo a caminhar, é uma criança, pode ser de 7 anos, pode ser. Uma criança colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo, olha o em verdade aí que ele falou para o Nicodemos, falou de novo aqui, se não vos converterdes, voz passiva aqui, conversão, voz passiva, quer dizer, eu sofro a ação de Deus, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Paidia, que é o termo para criança. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como essa em meu nome, me recebe. E qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. Aí, para tentar resolver o problema dos pequeninos, eu vou dizer, não, mas é um pequenino em humildade, é um pequenino em fé. O termo é micron. E micron quer dizer uma criança... o próprio termo diz micron. Nem aprendeu a caminhar ainda. Então, se criança não pode crer, eu tenho um problema teológico. Mas o senhor falou aí dos pequeninos que creem em mim. Isso. Então, uma criança que crê não pode ser uma criança que não aprendeu a andar ainda. Mas aí que está, pastor Oséias, o nosso conceito assim, a conversão é obra do Espírito Santo, sim, ela é 99% ou 100% obra do Espírito Santo? É 100% obra do Espírito Santo. O homem consegue dar o primeiro passo se fosse, era boa obra. E lá em Efésios, vou voltar ao texto de Efésios, o homem é morto. E aí o morto não tem como ele dizer assim, agora eu me levanto e vou ao encontro. Não, ele é morto. Então, primeiro tem que ter a ação do Espírito Santo. E eu vou me lembrar de uma aula de teologia sistemática, me lembrei agora que o meu professor de teologia sistemática, que fala sobre esses assuntos, ele dizia, sabe quando a gente diz sim para Deus? Quando o Espírito Santo pela palavra, né, Isaías 55, a palavra não volta vazia. E aí para nós luteranos o batismo não é uma água, é água ligada à palavra. Né? Esse é o batismo para nós. Água ligada à palavra, em nome do, para dentro do, sabe? E aí meu professor dizia, sabe quando a gente diz sim para Deus? Quando o Espírito Santo faz isso aqui, Aí eu digo sim para Deus. Então, por isso que nós batizamos crianças na igreja luterana, porque a gente crê que o batismo lava pecados, como foi no caso de Paulo, como diz 1 Pedro, e como diz Atos 2,38. E lá em Atos 2,38 diz, para vós, vocês que estão aqui, para vossos técnon, filhos. A promessa é válida para vocês agora, para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. E daí a gente diz assim, e o Espírito sopra quando? Quando quer. E aí diz, mas uma criança não pode ter o Espírito Santo, porque crê é obra do Espírito Santo. Aí eu não sei o que fazer também com esse texto de Lucas, que fala sobre o João Batista, lá no capítulo 1, que diz assim, pois ele, o João Batista, será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E ali, logo mais adiante, diz, ouvindo essa saudação de Maria, quando Maria foi visitar Isabel, a criança
lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Quer dizer, olha o João Batista cheio do Espírito Santo lá. E aí Jesus, em Mateus, acho que é 21, ele diz, da boca dos pequeninos suscitará perfeito louvor. Como é que alguém vai louvar a Deus, né, se ele não crê em Deus? Então, para poder crer, para poder louvar a Deus, eu creio em Deus. Então, para nós, estão vendo como a construção é mais ampla do que a gente dizer assim, ó, não tem um texto da Bíblia. Não define idade. Para nós, Mateus 28, quando fala de todas as nações, esse é o objeto do fazer discípulos. Sim. Pastor José, vou passar para o irmão, que gostaria que o irmão comentasse, inclusive, esse próprio texto que a pastora Adelar citou, de Jesus, né, fazendo referência às crianças, delas é o reino dos céus. O outro texto que ele falou lá de Nicodemos também, a mesma coisa, né, do reino dos céus, fazendo todas essas associações. Por favor, comenta para a gente. É importante muito deixar claro que essa ideia de criança que Jesus estabelece é justamente ideia de comportamento, de pureza, de ser. Né? O reino dos céus é uma criança. Nós não entendemos que então só as crianças que vão para o céu, então. Mas a ideia de comportamento, de pureza, que não se tornar como uma criança, quando Jesus coloca no meio, não está dizendo que se tornar infantil, está dizendo que se tornar com consciência pura da criança, que entendemos que a criança não tem essa maldade que há no coração das pessoas e tal, que se manifesta, né? Crianças que você vê bebê, aquela coisa toda. Tudo bem que hoje você tem crianças, 4, 5 anos, já têm maldade, por causa do pecado original, evidentemente. Mas Jesus está falando sobre isso, não está falando sobre se tornar. Quando Jesus fala para Nicodemos se tornar como criança, Nicodemos até fala, peraí, mas como assim? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus diz, não, isso não é tornar literalmente, é espiritual. É tornar a criança, tornar pura, é tornar essa pureza. E, pastor Adelar, me permita discordar, mas batismo não lava pecado. O que lava, o que purifica nos nossos pecados é o sangue de Jesus. E o que a gente faz? Eu digo, o batismo é o meio para receber o perdão, não é que o batismo como obra... O meio de receber o perdão é a confissão, é o arrependimento. Sim, mas eu digo para nós é o meio para receber os benefícios da obra de Cristo. Sim, mas aí por isso que a gente tem essa discordância, porque não é meio de graça o batismo. Batismo é ordenança, porque se fosse assim, então quem não é batizado, quem não puder ser batizado, não é salvo. Não, mas ali diz quem não crer. No Marcos 16, não diz quem não for batizado. Para nós, luteranos, se a pessoa não é batizada... Às vezes, o problema é rejeitar. Sim, né? Por isso que a gente entende lá que o texto, quem crê e for batizado, João fala isso, será salvo, né? Mas quem não crê já está condenado, porque a ênfase é o crer. Então, o pastor Os adultos, para nós é tranquilo isso. O pastor referiu várias vezes sobre isso, a criança que crê, né? Então, essas crianças que crerem em mim. Então, creio. Se uma criança crê em Jesus, a gente batiza. Então, não tem nenhuma discussão em relação a isso. Agora, se não crê, se não expressa a fé, não há essa possibilidade de batismo, porque o batismo, o requisito para o batismo é fé. Sem a fé, não é possível se batizar. Mas ela só existe a fé quando eu consigo expressar ela, daí a partir do momento que eu não... Por exemplo, eu tenho Alzheimer, eu não consigo expressar mais minha fé, ela deixou de existir? Ou assim, se eu creio que é 100% obra de Deus a fé, ou ela é obra do homem? Sim, e aí Deus não pode dar para uma criança, eu tenho algum texto da Bíblia que diz assim, olha, Deus ele não pode dar a fé para uma criança porque está escrito lá. A grande questão é que nós, como representantes de Deus, a igreja, tem que administrar isso, pastor. E a questão é como que eu vou identificar a fé numa criança. Então, talvez o pastor está dizendo, por isso, então, nessa dificuldade da gente identificar a fé, a gente batiza todos. Né? Todos que vierem a ser batizados. Mas aí vem a responsabilidade da família. Eu acho que isso a igreja presbiteriana fala muito bem assim sobre a questão da aliança, do pacto, né? E da responsabilidade da família do ensinar o caminho que a criança deve andar. Né? Eu queria que o pastor Osias comentasse um pouco sobre isso. Foi a pergunta que eu fiz também para o pastor Adelar, do papel dos pais nessa questão. Sim. A família não tem... O pastor agora comentou novamente, não tem essa responsabilidade? Essa é uma discussão muito interessante que a gente não tem uma explicação evidente para isso. Sabemos que a salvação é individual,
Aqui o pastor Adelar falou muito sobre a questão calvinismo e arminianismo, né? Uma discussão que já tem aqui no programa muitas vezes, né? Afinal de contas, o homem salva ou é Deus que salva? E tal, qual é a participação do ser humano na salvação? E a gente já tem muitas discussões sobre isso e tudo mais. Mas aqui a grande questão é que a salvação é individual. Eu não posso salvar o meu filho, né? Por mais que eu queira. Né? Eu não posso dizer, olha, se meu filho está aqui, eu como pai, eu tenho que fazer de tudo para que ele conheça a palavra e conhecendo, ele venha a ser salvo. Agora, se a gente for entrar na questão da escolha, da eleição, aí fica complicado, porque se Deus não escolheu ele, pouco importa o que eu faça, né? Que aí não vai ter jeito mesmo. Mas não, a gente não vai entrar nisso. A gente entende que como cristão, a gente tem que fazer o melhor para que o meu filho conheça a verdade e conhecendo ele possa o mais cedo possível expressar a fé genuína. Agora, se ele não expressar a fé, o que acontece se a pessoa morre antes de expressar a fé? É uma criança, por exemplo, que não foi batizada. Então, para a Igreja Católica, se ela não foi batizada, ela está perdida. Né? Não tem salvação, porque precisava ser batizada. Agora, para nós cristãos, o que acontece? Esse é um tema para um outro programa. Para nós é tranquilo que a gente descansa na misericórdia de Deus. A gente começa a entender que a criança, então, por fazer parte de uma família, ela está automaticamente salva. Eu tenho algumas questionamentos sobre isso, não vejo... Nós não pensamos isso na Igreja Luterana, tá? Assim, que por fazer parte de uma família, automaticamente está... A gente sabe que a fé individual é dom de Deus, né? Que a gente não tem participação, essa é a nossa interpretação, e nós não pensamos que dá para transferir como por guindaste, ou assim que o simples ato do batismo, sabe, que é um ato que ele vale por si só. Não, é pela promessa que tem ali, como falou para Paulo, ó, lava os teus pecados. Zeca, me permite aqui de falar sobre essa questão da comunidade de aliança. Fala muito sobre isso. Sim, né? sim. Aqui entendo o seguinte, o Novo Testamento não fala de uma comunidade de aliança. Isso é coisa do Antigo Testamento. Israel, e dizendo que a igreja passou a ser o novo Israel de Deus, né? Constituída, essa comunidade de aliança constituída de convertidos mais os filhos, parentes e servos descrentes que estejam vivendo com eles. De fato, na discussão do batismo, a frase comunidade da aliança usada pelos pedobatistas tende, com frequência, a funcionar como um termo genérico e vago que obscurece as diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento nessa questão. No Novo Testamento, a única questão que importa é ter fé salvadora e ser incluído no corpo de Cristo, a verdadeira igreja. A única comunidade da aliança discutida é a igreja, a comunidade dos remidos. Então, mas como alguém se torna membro da igreja? Então, a nossa discussão da questão do batismo é se tornar membro da igreja e manifestar a sua pública profissão de fé perante essa comunidade. Então, essa comunidade deixada por Jesus administra isso. Quem serão os seus membros? E aí nós entendemos como Igreja Batista que os membros serão aquelas pessoas que foram salvas, regeneradas e deram público testemunho de fé para serem batizadas. Quantos conceitos que apareceram aí durante o nosso bate-papo, né? Como tema principal o batismo infantil, mas várias áreas, né, da teologia sistemática, da teologia bíblica, apareceram por aqui. Amigos, eu quero agradecer a ambos. Pastor Adelar, muito obrigado, viu? Espero que o irmão tenha gostado da experiência, que volte outras vezes também, foi uma alegria recebê-lo. Os contatos apareceram durante o nosso bate-papo. Pastor Oséias, obrigado também, viu? Pelo carinho do irmão. Obrigado, Zeca. Eu que agradeço. Show de bola contar com a colaboração, com a participação de ambos e com a sua também.